Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Guia do Reino Infinito. Aqui quem vos fala é Bruno Moraes e eu orgulhosamente apresento a vocês mais um episódio sobre o mundo fantástico dos meus livros. Se você é novo por aqui, saiba que este vídeo pertence a uma série em que eu apresento os detalhes do universo de fantasia medieval sombria de minha criação, Everlast, o Reino Infinito, que eu desenvolvo e aprofundo há mais de 20 anos. Você pode encontrar mais vídeos sobre esse universo aqui no canal. Eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores para entender melhor tudo. Eu criei uma playlist com todos esses vídeos. Você pode assisti-los clicando no card que está aparecendo no canto superior direito da sua tela. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma síntese da história do universo de Vasta. Então senta direitinho aí na cadeira, prepara aquele lanche, aperta os cintos e vamos mais uma vez mergulhar fundo nesse universo fictício onde eu ambiento a maioria das minhas histórias desde a década de 1990. Então, vamos lá! Para entender a profundidade de um mundo, seja ele o nosso mundo real ou um mundo fantástico, conhecer a história e as diferentes épocas registradas é crucial para expandir as noções do todo e gerar uma maior compreensão do ambiente. Por isso, este vídeo é crucial para se compreender o universo de Vasta. A história de Vasta é dividida em 7 períodos, normalmente nomeados da seguinte forma: a Aurora dos Tempos, Era dos Dragões, Era das Trevas, Dias dos Antigos Reis, Era dos Impérios, Era da Aliança e Era dos Espinhos. Parte dessa divisão confunde a história do universo, que é Vasta, com a própria história de Norne e Veld, visto que é mantida em registros de Veldlings, ou seja, os habitantes do continente de Veld. Ao longo do vídeo de hoje, veremos muito resumidamente no que consiste cada um desses períodos e seus eventos mais importantes. A história conhecida de Veld é oriunda de basicamente 4 fontes distintas originais, sendo todos os outros registros conhecidos apenas como cópias daqueles. As 4 fontes distintas são as seguintes: os manuscritos antigos encontrados em cavernas de Val Eredun, a epopeia contada pelo dragão Viznud, o Dourado, o livro negro encontrado nas ruínas de Ravenkar, os tomos élficos conhecidos como Talas Eleandur e a parede de Khal Shargun, no reino dos anões de Cavendor. Essas fontes constituem a alma da história contada pelos povos de Veld ao redor do mundo. Mesmo os mais sábios e experientes bardos apenas repetem essas histórias ou acrescentam suas próprias rapsódias, tendo como fonte esse esqueleto. Estima-se que o universo de Vasta possua cerca de 1 milhão de anos desde a criação. Apesar disso, os sábios da Ordem dos Preceptores decidiram que os anos só seriam contados a partir do momento que foi criada a primeira criatura mortal. Então, muito embora se organize a história de Veld em 7 eras, apenas a partir da segunda delas
começa-se a contar o ano 1. Os sábios criaram duas formas de organizar as datas dos eventos do mundo. A contagem relativa, que conta somente os anos de uma era específica. Esta era é anotada com um número correspondente ao ano seguido de uma partícula que identifica a respectiva era. E a contagem absoluta, que conta a data geral, desde a criação do primeiro mortal. Esta é anotada com um número que corresponde a quanto tempo se passou desde a criação do primeiro mortal, seguido da sigla DG, que significa data geral. Então, apenas a título de exemplo, o evento conhecido como Segundo Concílio dos Sábios aconteceu no ano 33 da Era dos Impérios, ou 4635 da data geral. A primeira era do universo, segundo difundido pelos sábios e sacerdotes, foi a aurora dos tempos. Nesta era, estima-se que o universo não existia ainda. Apenas o tecelão, o Criador, existia. Ele, então, decide criar o tecido da realidade em um momento conhecido como pragmasia. Todo o espaço universal foi criado nesse período. Em seguida, ele cria os primeiros espíritos dentro da criação em um processo chamado aionogenia. Esses espíritos, ao longo das eras, foram expandindo sua consciência e, muitos ciclos depois, ocorreu a metatanásia. Eles foram capazes de despertar sua energia e se tornaram como deuses. Ganharam o poder de criação e de destruição. E se organizaram em seus próprios reinos e povos em Perpétua, a primeira dimensão, os planos imortais. Mas não demorou que tomassem consciência da existência uns dos outros. E suas diferenças de interesses geraram uma guerra que durou 20.000 anos, a Angelomaquia. Anjos e demônios se enfrentaram numa guerra feroz, que resultou no aprisionamento dos demônios no inferno, um evento chamado Daimopurgia. Enquanto isso, os primeiros espíritos que despertaram sua consciência, mais poderosos do que os anjos e os demônios, e que intitulavam a si mesmos como deuses, voltaram seu olhar para os planos além de Perpétua e decidiram experimentar seus poderes de criação em Empórea, o plano material. Os deuses deram origem à segunda era da criação. Experimentaram seus poderes e, cerca de 6.000 anos atrás, criaram a primeira forma de vida mortal e material, um dragão. A criação não parou na primeira criatura, e novos dragões foram criados. 3 dracenas, que são dragões fêmea. Essa primeira fase ficou conhecida como Dracogênese. As 3 dracenas coabitaram com o pai dragão, e seu relacionamento originou um gigante e promissor povo dracônico. O mundo em que viviam foi nomeado Dracônia, o mundo dos dragões. E assim surgiu o chamado período dinástico, aquele em que se consolidaram as mais antigas linhagens dracônicas. Entretanto, as 3 dracenas, matriarcas do mundo dos dragões, guerrearam, assim como seus descendentes, para a angústia do pai dragão. Essa guerra durou por séculos, e esse período ficou conhecido como Draknarok. Eventualmente, a guerra destruiu completamente o mundo de Dracônia, que se tornou um mundo fantasma. Os deuses, então,
deixaram que os últimos dragões sobreviventes do mundo escapassem da desolação, dando início à próxima era do universo, a Era das Trevas. Eles tomaram então duas decisões. Mandaram a alma de todos os dragões que vagavam por Dracônia em agonia eternamente para um novo plano, Spectra, e criaram um novo mundo que foi chamado Norn, Terra da Vida. Quando os últimos dragões chegaram em Norn, encontraram um mundo diferente. Era um lugar fumegante, onde só havia vulcões e tempestades, e a atmosfera era tóxica. O ambiente era hostil à vida. Aquele primeiro período foi chamado de Idade do Fogo, pois Norn era quente como uma rocha flamejante. Durante a Idade do Fogo, ocorreu a protogenia. Os deuses criaram as primeiras criaturas de Norn. Eram monstros disformes, gigantes e criaturas horrendas. Somente elas eram capazes de viver em um meio tão hostil. Entre elas, foram criados também os anões, que criaram o primeiro reino do mundo. Em seguida, a Terra esfriou em uma grande glaciação que ficou conhecida como Idade do Gelo. Nesse período, surgiram os Elfos, que criaram uma belíssima cidade de cristal. Essa época durou séculos e acabou quando o clima se tornou mais quente, gerando grandes inundações e destruindo a cidade dos Elfos. O último período da Era das Trevas foi a Idade do Sangue. Nesse período, os humanos foram criados e se dividiram em muitos povos. Ao contrário dos anões e elfos, os humanos guerreavam muito entre si, com o objetivo de conquistar. Neste período, as cidades humanas não possuíam governos. Não existiam castelos e os povos humanos viviam em cabanas, tocas e grutas. Os elfos, por sua vez, tinham construções belas e fortes na encosta das montanhas, e os anões viviam no subterrâneo. Os mortais de Norn atraíram e encantaram os anjos, que passaram a visitar o plano material. Aos homens foi ensinada a arte mágica e os segredos do universo. O relacionamento dos celestiais com a humanidade, entretanto, foi considerada uma profanação, e um terrível e misterioso cataclisma põe fim à Era das Trevas, destruindo parte do mundo e a maior parte dos seres vivos. O cataclisma foi tão terrível que as terras de Calaça passaram a ter milhões de rochas e ilhas voadoras. Elas voam em forma espiral, em torno de um grande buraco no centro de Veld, conhecido como Vortex. E ninguém sabe o que existe lá, e nem o que foi o cataclisma. A Quarta Era foi a mais curta e ficou conhecida como Dias dos Antigos Reis. Durante esse período, os povos mortais de Veld que sobreviveram ao cataclisma voltaram a crescer e passaram a se organizar em reinos. É nesse período que começam a surgir os primeiros tratados e armistícios. E os povos aprendem que é possível viver em paz. Nesta era, os reinos eram bastante rudimentares. A maior parte deles tinha construções feitas de palha, madeira e pedra. As cidades eram lamacentas e os castelos eram feios, escuros e sujos. As pessoas vestiam mantos e roupas puídas e apenas os nobres usavam seda e perfumes. As cidades élficas, mais elaboradas, sobreviveram ao cataclisma. O reino anão, firme como uma rocha nas profundezas das montanhas, também perduraram. E até os gnomos, nesse período, fundaram seu próprio reino na Grande Floresta. A Era dos Reis é dividida em 4 períodos. Os Anos das Fundições, período em que elfos, anões, homens e gnomos
passaram a viver em paz e construíram a base de uma sociedade ampla e pacífica. Os anos das fundações, o período em que os reinos se desenvolveram e experimentaram grande progresso. Os anos da diáspora, quando o reino dos elfos começou a declinar após a morte de seu rei. Nesse período, uma nação dos humanos, gananciosa, começou a aproveitar a fragilidade do reino élfico e passou a invadir sua terra e se apossar de suas riquezas. E isso deu origem ao último período dessa era, a Guerra dos Reis. 4 reinos se enfrentaram em uma batalha que acabou levando milhares de pessoas à morte e resultou na decadência de antigos reinos. A Quinta Era foi conhecida como Era dos Impérios. Após a Guerra dos Reis, um tratado foi assinado e os povos passaram a viver em paz. A prosperidade dominou e os reinos passaram a se unir, formando fortes e poderosos impérios. Durante essa era, que durou quase 700 anos, os povos se organizaram em 7 grandiosos impérios. Os povos do deserto começaram a guerrear contra os povos do norte pela hegemonia religiosa, já que as antigas religiões eram conflitantes. Esse embate ficou conhecido como Guerra dos Credos. Os povos do norte se aliaram, venceram a guerra e foi criada a Santa Igreja do Credo Unificado, que uniu todas as antigas religiões sob uma só instituição, centralizando-se em um dos maiores impérios que já existiram sobre Veld. Nesta era, as cidades se tornaram muito suntuosas e populosas. As fundações dos reinos eram sólidas, as construções eram de mármore, marfim e alabastro. Os nobres se trajavam bem, a metalurgia e a engenharia eram hábeis e havia fartura. Os povos eram egocêntricos e pensavam apenas no próprio crescimento, mas não havia mais guerra. Grandes palácios e monumentos foram criados e parecia que nada mais impediria a evolução e o progresso dos povos livres. Até que, no ano 666 da Era dos Impérios, o ano 5268 da data geral, uma terrível ameaça surgiu no oeste. A terra se partiu em uma grande fenda que atravessou quilômetros. E, misteriosamente, aquela fenda conectou Veld com o plano de Spectra, o mundo dos mortos. De lá, emergiu um exército gigantesco de mortos-vivos, liderados por um Lich, conhecido como Moldark. E, um a um, os 7 impérios dos mortais foram caindo. Nos arredores da Grande Falha, uma praga se abateu sobre os reinos e dizimou 80% da população que vivia naquela porção do mundo. O grandioso reino dos elfos foi destruído e vários reinos humanos começaram a sucumbir. Foi somente quando os remanescentes dos 7 impérios formaram uma aliança e todos os povos passaram a cooperar para destruir aquela ameaça, que o Lich Moldark foi efetivamente destruído e os povos livres foram salvos, mas não sem que os suntuosos impérios restassem em ruínas. Na Sexta Era do Mundo, os povos tiveram de viver sobre as ruínas do esplendor dos impérios. O apogeu de Veld ficou para trás, e os povos aprenderam que havia algo maior do que eles próprios a temer. Os impérios se fragmentaram, o povo se dispersou e as grandes cidades foram abandonadas. Reinos menores e mais fáceis de se proteger em caso de ataques surgiram. A magia passou a ser estudada para garantir a maior proteção contra as forças do desconhecido,
E assim surgiu um reino de magos, onde a grandiosa Universidade Arcana foi fundada. Os primeiros anos da Era da Aliança ficaram conhecidos como Anos da Restauração. Nesse período, boa parte das grandes cidades foi abandonada. As terras passaram a exibir inúmeras ruínas de um passado glorioso. Um passado que, 1 ou 2 séculos depois, já tinha sido esquecido pelo povo. Os anos seguintes foram conhecidos como Anos Barbáricos, pois os povos humanos que agora vagavam pela terra, sem nação, passaram a guerrear entre si. Os anões e elfos se fecharam em seus próprios reinos. Em seguida, veio o período conhecido como Anos de Expansão, no 3º século da Era da Aliança, em que os reinos buscaram resgatar os antigos laços da velha aliança para poder novamente prosperar. Isso trouxe uma calmaria que possibilitou o período de Revolução Mágica, em que a universidade se expandiu e passou a haver escolas arcanas em vários reinos de Veld. Foi uma época de grande progresso mágico, e a magia era tão prolífera que chegou a ser considerada banal. Nesse período, as cidades eram alegres e cheias de magia. Havia lojas de equipamentos mágicos praticamente em toda a cidade. Em quase toda criança tinha pelo menos um brinquedo mágico. Embora a paisagem fosse ainda tomada por ruínas do passado, a Era da Aliança tornou-se furta-cor e alegre, e grandes heróis e magos surgiram nesse período. Alguns deuses, contudo, começaram a se incomodar com o poder mágico desenvolvido pelos mortais. Já não havia mais os limites entre a vida e a morte, pois a ressurreição esvaziava os planos espectrais. Arquimagos ultrapoderosos desafiavam a autoridade dos antigos deuses. Então, um terrível evento conhecido como Convergência dos Planos trouxe um terceiro cataclisma sobre a Terra de Nor, e o mundo se tornou estéril para a magia. A 7ª Era do Mundo é a mais recente registrada. Ela inicia quando a convergência dos planos se encerra, e a magia é quase arrancada à força do mundo. Se no final da Era da Aliança, graças à Revolução Mágica, a magia era banal, na Era dos Espinhos o tecido da realidade se tornou mais espesso, e o véu que separava os planos se tornou mais grosso, dificultando que os conjuradores extraíssem poder do plano de Etéria, de onde vinha a energia mágica. O mundo perdeu suas cores. As técnicas mágicas que moviam o mundo o abandonaram, deixando-o mais cinzento e sombrio. O homem voltou a capinar a terra, e a produção caiu. As populações declinaram, e a praga voltou a se expandir no oeste. Uma terrível e mórbida vegetação espinhosa passou a crescer sobre a terra, e parecia que o tempo era muito mais noturno do que diurno. O sol se tornou mais fraco, e a névoa se ergueu sobre o mundo desolado. E a Era dos Espinhos se apresentou sobre o mundo como a saudosa melancolia de todos os passados gloriosos que ficaram para trás. As ruínas dos impérios se espalham pelas charnecas. A névoa esconde o horizonte e os espinhos crescem exageradamente no entorno das cidades. Este, então, foi um resumo sobre as eras do mundo de Vasta. Acredite, todas essas eras possuem uma grande profundidade de detalhes, e os períodos que eu narrei neste vídeo para vocês possuem registros muito numerosos. Apesar disso,
Essas eras estão repletas de espaço para a criação de novas histórias. Eu gostaria que vocês criassem suas histórias neste mundo. E vocês, o que acham? Tenho certeza que cada uma dessas eras pode fornecer para vocês ideias e ambientações bem interessantes para apresentar para seus jogadores. Isso tudo com muitos mapas, informações, enfim, tudo que você precisa para pôr suas próprias histórias em prática. Então, na esperança de que tenham gostado do que viram neste episódio e que estejam ansiosos pelos próximos episódios desta série, vou me despedindo de vocês por aqui. Se você gostou deste conteúdo, é muito importante que você deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se achar que deve, inscreva-se no canal para se tornar parte deste universo e ative as notificações do canal para receber as novidades em primeira mão. Fico então por aqui e a todos um forte abraço. A gente se encontra nos próximos episódios. Valeu!